Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Vamos abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 8 em diante. E vamos falar nessa manhã dos discípulos de Jesus Cristo. Quem aqui é discípulo de Jesus, levante a mão. Quem é? Levante a mão bem alto, bem alto. Todos são? Vamos ver se é mesmo, né? Encontraram? Atos 14, versículo 8 em diante. E diz assim o texto bíblico: em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazei isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifício. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Vamos orar ao nosso Deus para que o Espírito Santo nos dê discernimento sobre a palavra. Oremos ao Senhor agora. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Com sutileza tocas no meu coração, e grande paz passo a sentir. Sinto emoção, ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso. Ouvir tua voz quando me diz
que sou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso, me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Senhor Jesus Cristo, Santo Deus, quando o apóstolo São Paulo anunciava o Evangelho, ele não anunciava o Evangelho para produzir membros de igreja, para produzir adeptos de religião. Ele anunciava o Evangelho, e à medida que o Evangelho era anunciado, era feito muitos discípulos. Porque esta é a finalidade da pregação. Quando eu subo nesse altar, eu não subo aqui com a finalidade de aumentar o número de gente congregando. Eu não subo aqui para criar uma situação de fazer um apelo e obrigar o sujeito por uma pressão psicológica qualquer a aceitar Jesus e entrar no hall de membros da igreja. Nós não temos nem hall de membros. Quando eu subo aqui e anuncio o Evangelho, a palavra predestinada de sabedoria, os teus ensinamentos, a tua verdade, eu faço para que esta palavra produza discípulos. Então nessa manhã, meu Deus, que a palavra pregada venha gerar uma consciência do que é um discípulo de Jesus. Porque todo mundo levantou a mão dizendo que é. Mas nós precisamos saber o que é um discípulo. Usa-me como teu pastor, como teu servo. Inspira-me, capacita-me, para que eu possa proclamar a tua verdade. E que a tua verdade proclamada seja para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor. Eu te peço em nome de Jesus, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Então a pergunta é: o que é ser um discípulo de Jesus? Eu perguntei, quem aqui é discípulo de Jesus? Todo mundo levantou a mão. Nenhuma pessoa ficou de mão abaixada. Se fizer essa pergunta na Assembleia de Deus, todos da Assembleia de Deus também vão levantar a mão e dizer que são discípulos de Jesus. Se fizer essa pergunta na Igreja Católica, todos que estiverem ali na missa vão levantar a mão e dizer: somos discípulos de Jesus. Se fizer essa pergunta na seita universal, todos que estão lá na seita, fazendo suas correntes, se lambuzando de óleo, né, comendo enxofre, vão levantar as mãos e vão dizer: nós somos discípulos de Jesus. O que é ser um discípulo de Jesus? Irmãos, ser um discípulo de Jesus é ser uma pessoa que segue os ensinamentos de Jesus, é ser uma pessoa que imita os exemplos de Jesus, uma pessoa que pauta a sua maneira de viver, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir nos ensinamentos de Jesus Cristo. Isto é que é ser um discípulo de Jesus. Então, quem é discípulo de Jesus não pode ter na sua mente, não pode ter na sua cachola nenhum outro valor, nenhum outro significado, nenhuma outra importância que não seja aquelas coisas ensinadas pelo Senhor Jesus Cristo. Aquilo que não foi ensinado por Jesus não tem nada a ver com a nossa vida, absolutamente nada. Aquilo que não for conforme o modo de Jesus ser, o modo de Jesus pensar, o modo de Jesus agir, não tem nada a ver com a gente, se é que nós somos discípulos dele. Então, veja, se eu sou discípulo de Jesus, o que eu vou fazer? Eu vou observar a maneira de Jesus se relacionar com as pessoas, a maneira dele tratar as pessoas, eu vou acolher as pessoas como ele acolhia, eu vou observar a maneira dele perdoar as pessoas. E o que eu vou fazer a partir daí?
fazer a mesma coisa que ele fazia. Entendeu, Yuri? Isso é questão de discípulo. Se não fizer isso, não é discípulo de nada. Pode ser membro de uma religião, de uma denominação, de um movimento qualquer, mas não é discípulo dele. Então, o Novo Testamento tem 4 biografias de Jesus que foram escritas por Mateus, por Marcos, por Lucas e por João, que mostra para a gente essa maneira de Jesus ser, para que nós possamos imitá-lo, para que nós possamos duplicar aquilo que Jesus é. Amém? Por exemplo, abra no livro de João, isso é uma biografia, capítulo 8, versículo 3. João capítulo 8, versículo 3. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Sempre que eu leio esse texto, eu fico pensando, o que é que Jesus escrevia na terra com o dedo, hein? O que será que nessa hora aqui, o Senhor ficou escrevendo na terra com o dedo? O Espírito Santo me disse que ele devia estar escrevendo amor, bondade, perdão, misericórdia, benignidade, né? Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estivesse em pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Os mais velhos foram os primeiros a pegar o beco, como diz o cearense. Os mais velhos, que deviam ser exemplo, eram os mais pecadores. Eram os que estavam logo na frente. Olha essa mulher, essa vagabunda, essa prostituta, essa devassa, ela foi pega em flagrante adultério. Interessante, né? Olha o machismo que já imperava entre os judeus. O cara, tudo certo. O homem que estava lá com ela não teve problema nenhum. Agora a mulher foi levada. A mulher eles arrastaram para diante de Jesus Cristo. Olha, a lei de Moisés diz que essas mulheres assim devem ser apedrejadas até a morte. E você, o que é que você diz? Qual é a tua opinião? Responde. Foi flagrante, não foi fofoca. Pegamos ela no ato. Insistiram na pergunta. Jesus disse: olha, eu vou dizer a vocês uma coisa. Eu vou dizer a minha opinião, a minha sentença. Quem de vocês aí não tiver pecados, pode atirar a primeira pedra. Pode apedrejá-la. Ficou em silêncio, baixou a cabeça, continuou escrevendo. E a turma começou a sair um por um, de fininho. Primeiro os mais velhos, depois os outros. E não ficou um só para querer apedrejar a mulher. A igreja de Jesus está cheio de apedrejadores. Cheio de gente que apedreja. Que não faz outra coisa a não ser atirar pedra nos outros. Gente que se torna juiz togado dos outros. Viu? Versículo 10. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe. Olha que pergunta, que ironia está nessa pergunta, né? Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Onde estão aqueles santarrões? Onde estão aqueles que queriam te matar de pedrada aqui? Ninguém te condenou? E ela respondeu: ninguém, Senhor.
Então Jesus lhe disse: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Que coisa, olha como Jesus agia com os pecadores. Se essa mulher existisse nos dias de hoje, em qualquer denominação, e ela fosse pega em flagrante adultério, essa mulher ia ser considerada filha do diabo, ela ia ser expulsa, ela ia ser escorraçada, né? Ninguém mais aceitaria ela como uma crente em Jesus Cristo. Ninguém ia procurar entender por que ela fez aquilo. O que levou essa mulher a uma atitude como esta? Talvez uma mulher mal amada, talvez uma mulher desprezada pelo marido, talvez uma mulher vivendo um conflito existencial tremendo, e no momento de angústia, no momento de tristeza, no momento de desprezo, praticou adultério. Ninguém procurou entender, só olharam o erro. Jesus não olhava o erro, Jesus olhava para a pessoa, ele cuidava da pessoa. Ele disse: olha, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais, não faça mais isso, conserta a tua vida, cria um equilíbrio na tua mente, você está desequilibrada, os problemas, as angústias da alma, as decepções da vida, o desprezo que levou a isso, mas equilibra a tua vida, cuida da tua saúde, né? A tua saúde mental, porque tudo está aqui na mente. Então veja, se no lugar de perdoar o pecador, você manda jogar pedras, você não tem nada a ver com Jesus Cristo. Porque quem é discípulo de Jesus, irmão, é perdoador. E perdoar é esquecer a ofensa recebida. Deus nos perdoou. E diz lá em Hebreus que ele pegou todos os nossos pecados e jogou no mar do esquecimento. E disse: dos teus pecados não me lembrarei mais. Deus não fica jogando na cara os teus pecados. Deus não chega de vez em quando para você e diz: você pensa, Ériglis, que eu esqueci a tua vidinha passada? Você pensa? Não se engane não, viu? Eu não esqueço não, eu perdoei, mas eu não esqueço. É esse o tipo de perdão que aqueles que se dizem discípulos de Jesus estão praticando. Quem pratica esse tipo de perdão, isso é um perdão mentiroso, não está vivendo como discípulo de Jesus. Quem é discípulo de Jesus, perdoa e esquece. Nunca mais pesca aquele pecado. Amém? Está aqui. Na biografia que Mateus escreveu, você vai ver como é que Jesus agia em relação aos fariseus, os donos da religião. Capítulo 23 de Mateus, versículo 13. Jesus batia de frente com essa gente. Jesus era duro, sabe? Jesus era implacável com os fariseus. E ele disse assim, versículo 13: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar, fazeis longas orações. Por isso, sofrereis juízo muito mais severo. Depois você lê tudo, tá? No versículo 23, ele disse assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. A igreja está cheia de gente que diz que é discípulo de Jesus, mas que na verdade é fariseu.
dá o dízimo disso, dá o dízimo daquilo, dá oferta, sabe? Tem uma atividade muito grande na obra do Senhor, mas desprezam os preceitos mais importantes da lei. Não são pessoas justas, não são pessoas misericordiosas, não são pessoas fiéis à verdade. Essa fé aqui não é a fé subjetiva, é o conjunto de verdades que o Senhor Jesus revelou a Paulo. Vocês deviam fazer isso que vocês fazem, mas sem omitir essas coisas aqui. Senão não é meu discípulo, não é fariseu. Versículo 27. Ele continuou. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócrita. Jesus gostava de chamar os outros de hipócrita, né, rapaz? Que essa palavra hipócrita é dura, essa palavra hipócrita machuca, viu? Porque sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então veja, quem é discípulo de Jesus não pode se associar a esse espírito aqui dos fariseus, dos donos dos templos, desses chefes da religião, desses criadores de tradições humanas, de ensinos humanos, de doutrinas humanas, desses que cobram imposto até das almas, essas águias espoliadoras do bolso do povo. Porque se você se associar a esse espírito dos fariseus, você está lá do lado contrário ao de Jesus. Você será um anticristo. Anticristo significa o quê? Contra Cristo. Anticristo. Aqui, na Cristo é Vida, nós não estamos preocupados se a mulher usa saia ou se não usa saia, se o irmão ouve música do Roberto Carlos, se ouve uma música do Fagner, Mucuripe, se ouve uma música de Chitãozinho e Chororó. Nós não estamos aqui preocupados se o batismo é nas águas do rio ou se é nas águas do batistério. Aliás, aqui nós nem temos esse tipo de batismo, porque o batismo nas águas era um batismo da lei, era o batismo de João, era o batismo da velha aliança. Quando Deus revogou a velha aliança e estabeleceu a nova, só existe um batismo verdadeiro, que é o batismo com o Espírito Santo, que é o batismo de Jesus Cristo. Quando você crê na verdade de que morreu com Cristo, foi sepultado com Cristo e ressuscitou com Cristo, na mesma hora você está batizado com o Espírito Santo. Paulo disse isso em Efésios capítulo 1, versículo 13. Paulo disse, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado, batizado com o Santo Espírito da promessa. Então, se eu creio que eu morri com Cristo, que eu fui sepultado com Cristo e que eu ressuscitei com Cristo, eu estou batizado com o Espírito Santo. Amém, irmão? Ou você pensa que aquele ladrão que morreu na cruz ao lado de Jesus, morreu sem ser batizado? Não, 1000 vezes não. Na hora que aquele ladrão creu, ele morreu em Cristo, ao lado de Cristo, salvo por Cristo, ouvindo a palavra e a promessa de Jesus que disse, fica tranquilo, garoto, estarás comigo no paraíso, aleluia, estarás comigo na vida eterna, amém, irmão? Olha, estava lá pendurado numa cruz, mas na hora H, creu que Jesus era Deus, creu que ali estava o Messias, viu? Foi salvo. Então, é simples ser discípulo de Jesus. Basta você vir aqui na Bíblia, ler com atenção os 4 relatos dessas biografias de Jesus aqui, junto com o Evangelho da Graça de Deus que ele revelou a Paulo. E à medida que você for lendo, você vai dando razão a Deus. Porque hoje, irmãos, a coisa mais difícil do mundo é você encontrar dentro dos templos pessoas que deem razão a Deus. Mas se você é discípulo de Jesus,
e você for lendo a Bíblia, e você for lendo as biografias de Jesus, você for lendo o Evangelho da Graça de Deus, e o Evangelho disser que você não deve faltar cultos, acredite nisso. Dê razão a Deus, diga: Deus tem razão, eu não posso faltar cultos, eu tenho que estar presente na igreja, doa quem doer, custa o que custar. Porque muitos estão dentro dos templos e não acreditam nisso, não dão razão a Deus, fazem aquilo que quer e tem vontade. E depois diz que é discípulo dele. Se Jesus disser que só os predestinados serão salvos, acredite nele. Porque no mundo espiritual religioso não se acredita nisso. Se Jesus disser que bem-aventurado é a pessoa humilde de espírito, acredite. Porque no mundo evangélico não se acredita nisso. No mundo evangélico, o bem-aventurado é o arrogante. O bem-aventurado é o orgulhoso, é o prepotente. Por isso que você vê os pastores e depois os membros de igreja, tudo se engalfiando numa luta cruel, titânica, por poder, por títulos, por cargos. A pastorzada aí fica enlouquecida atrás de poder político, poder financeiro, poder religioso. Você tem ideia de quantos milhares e milhares de pastores foram candidatos nessas últimas eleições a deputado estadual, deputado federal? Você tem ideia disso? Olha, foram os milhares e milhares e milhares e milhares e milhares no Brasil inteiro. Por que eles querem ser deputados, hein? Não é para defender a igreja. Mentira, seu hipócrita. Quem defende a igreja é o próprio Deus. O pastor da igreja é o Senhor Jesus Cristo, não é você. A igreja de Jesus não precisa de homem nenhum para defendê-la. Quem defende é Deus. Você quer ser um político porque você quer encher o bolso de dinheiro. Você quer entrar no meio da ladruagem porque você não tem chamada de Deus. Jesus dizia: larga a pesca. Deixa de ser coletor de imposto a partir de hoje. Hoje a turma faz o contrário: larga a igreja, larga o ministério, larga tudo. E vai para Brasília, para o paraíso encantado. Né? Então, bem-aventurado os humildes de espírito. Olha, o humilde de espírito é aquela pessoa que aprende para sempre. Para sempre. Então, a fórmula é esta: dê razão a Deus e aprenda para sempre. Pronto. Aí você vai ser verdadeiramente um discípulo de Jesus Cristo. Vou mostrar mais. Abra em 1 de Pedro. 1 de Pedro. Capítulo 2, versículos 5 e 6. A igreja, como instituição humana, colocou na cabeça das pessoas que ser discípulo de Jesus é quem levantou a mão e atendeu o apelo. Que é discípulo de Jesus quem abre a boca e diz: eu creio em Jesus. Ora, a Bíblia diz: até o diabo crê. Ah, então o diabo é discípulo dele também? Crê, estremece, mas não obedece. A igreja colocou na cabeça do povo que ser discípulo de Jesus é quem batizou nas águas. Olha como é diferente do que a Bíblia mostra. Não. Pedro disse assim, 1 de Pedro capítulo 2, versículos 5 e 6. Também vós mesmos, como pedras que vivem. Olha, hoje eu mandei saudar uns aos outros como pedras que vivem. Tu és uma pedra que vive. Está aqui na Bíblia. Como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está nas Escrituras. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Então somos nós que formamos a catedral espiritual. A catedral de Deus não é feita de tijolo e cimento, não é feita de mármores, é feita de gente.
gente convertida, gente lavada, gente remida pelo sangue de Jesus Cristo. Então, nós é que somos as pedras vivas que formam a grandeza dessa imensa catedral, da qual Jesus é a pedra angular, da qual Jesus é a pedra de esquina. Ele falou isso em Mateus. Mateus escreveu sobre isso. Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, versículo 42. Perguntou-lhes Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Quer dizer, olha só, essa pedra angular é o prumo da nossa vida. A pessoa vai construir, o pedreiro vai construir, o engenheiro vai construir, por exemplo, uma casa. O que ele faz? Ele marca a dimensão que a casa vai ter. Aí ele pega e faz uma espécie de um V. Não é assim, Eric? Começa o alicerce, bota um início de parede aqui, um início de parede aqui. Aí ele bota o prumo, sai, tem a outra dimensão, outra pedra de esquina, outra pedra angular, outra. E a partir dali, toda a construção é erguida. Jesus é a pedra angular. Quer dizer, não pode haver desvio em relação a ela. Não pode haver mudança de grau, nem para horizontal, nem para vertical, em relação ao Senhor Jesus Cristo. Não pode. Então, se você quer ser realmente um discípulo de Jesus, olhe para Ele. Olhe para Jesus. Veja como Jesus tratava as pessoas. Veja como é que Ele se comportava no dia a dia da vida. Porque, irmãos, olhe, a palavra de Deus, ela está toda interpretada nas atitudes de Jesus Cristo, toda. Porque Jesus não era um fanático esquizofrênico. Não era. Muita gente acha que era, mas não era. Jesus tinha vida social ativa. Jesus recebia convite para ir jantar, para ir almoçar, e ele ia. Ele ia. Pastor, mas isso está na Bíblia? Na minha está. Vamos ver se na tua tá. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Versículo 36. Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Olha, recebeu o convite de um fariseu. Porque recebeu o convite de um irmão em Cristo, é bom, né? Olha, o irmão me convidou. E quando um ateu te convida? Como é que fica? Não, o cara é incrédulo, não vou não, eu não me junto com essa gente. Aí começa a usar passagens da Bíblia que não sabe interpretar. Não pode haver comunhão da luz com as trevas, e não sei o quê. Um fariseu convidou ele para que fosse jantar, e ele foi. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regavam com suas lágrimas, e as enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, claro que ele saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é uma pecadora, é uma devassa, é uma prostituta, é uma mulher de programa. Quebrou a cara. Porque ele não sabia que ele estava diante do Deus Todo-Poderoso. O Deus que sonda mentes e corações. E o Senhor já tinha sondado o pensamento desse indivíduo aqui. E Jesus se dirigiu a ele e disse: Simão, presta atenção. Uma coisa eu tenho a te dizer. E ele respondeu: dize a mestre. Olha a hipocrisia. Diga, mestre. Estou pronto para ouvir. Estou aqui, quero ouvir. Pensou que ia receber elogio, né? Convidei o cara para jantar, estou pagando a janta, estou bancando tudo. Ele deve fazer um discurso, deve dizer que eu sou um exemplo de religioso, um exemplo de pessoa. Olha, diga, mestre, está todo mundo querendo ouvir. Diga. O que é que o senhor tem a dizer para mim?
Jesus disse: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Aí o tal de Simão, fariseu, hipócrita, dissimulado, disse assim: bom, eu suponho, quer dizer, não tinha nem certeza, suponho que aquele a quem mais perdoou. Aí Jesus disse: julgaste bem, perfeito, respondesse muito bem. Aí voltando para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher, está vendo essa mulher aí? Prostituta, mulher de programa, mulher que vinha vivendo uma vida devassa. Olha, eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés, porque na tradição judaica, quando você recebia um convidado, a primeira coisa que você fazia era trazer uma bacia com água para lavar os pés do convidado, porque andava-se nas estradas poeirentas de Israel, né? E os pés ficavam cheios daquela poeira, um barro vermelho que gruda mesmo. Então era a primeira coisa, chegava, tirava as sandálias, né? Vinha o empregado, o criado, ou o próprio dono da casa, a pessoa sentava na cadeira, botava os pés e o cara lavava os pés da pessoa. Era um gesto de boas-vindas, de consideração. Entrei na tua casa, nem me deste água para os pés. Nem isso você fez. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Aleluia. Você tão religioso, você tão cheio de religiosidade, de jejum, de vigília, e dá dízimo do endro, e dá dízimo disso, e dá dízimo daquilo, e canta no conjunto da igreja. E não foi capaz de fazer o que ela fez. Não me deste ósculo, não me saudaste com um beijo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Você nem o rosto você beijou, rapaz. Nem aquele beijo de boas-vindas, seja bem-vindo. Ela não para de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Aleluia, glória a Deus. Você está vendo, irmãos? Cada gesto de Jesus, cada atitude de Jesus é a palavra de Deus interpretada, está aqui. Pastor, o que é que Jesus interpretou aí? Aqui, ele foi sal da terra e luz do mundo. Ele aceitou o convite e pensou: mais uma oportunidade para eu mostrar que eu sou sal da terra e luz do mundo. Vai surgir uma oportunidade que eu vou transmitir ensinamentos profundos, que eu vou dar uma lição nessa gente. Está aqui, ó. Olha a palavra interpretada. Isso aqui é ser sal da terra e luz do mundo. No livro de João, capítulo 2, versículo 1 em diante. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Maria estava lá no casamento. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Olha, Senhor, fulano vai se casar, mandou convidar, quer ter o Senhor presente, chama os discípulos, vai ter uma festa. Todo casamento tem festa, né? É um motivo de celebração, é um motivo de alegria, é um motivo de contentamento. O Senhor está convidado. Jesus disse: você está pensando o quê? Eu sou Deus. Que história é essa de festa de casamento? Não, eu vou é para o círculo de oração. Não, em vez de estar no casamento, eu vou estar numa vigília. Vai se converter, rapaz. Já ouviu isso aí? Jesus foi convidado. E foi. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: olha, eles não têm mais vinho, que situação. Quando está no melhor da festa, acabou o vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Essas talhas eu já vi, eu estive lá. Isso tem hoje lá como relíquia daquela época.
As mesmas talhas, só que tem umas grades de ferro que ninguém pode tocar. Estão lá. É aquilo que a gente chama aqui no Nordeste pote. Aqueles potes de barro. Hoje nem sei se usa, mas no interior deve usar, né? No meu tempo se usava na cidade mesmo. Aqueles potes desse tamanho, comprava na feira de barro, botava água, ficava água fresquinha, não é? A água ficava bem fresquinha, uma delícia. Então era isso aqui. Haviam lá 6, né, desses potes de barro grandes. Aí Jesus virou para os serventes, para os garçons, e disse: enchei de água as talhas. E eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. O mestre-sala era o sujeito que em todas as festas tinha um mestre-sala. Ele era o responsável de fazer uma supervisão para que só fosse servido aos convidados coisas boas. Antes de servir uma dobradinha à moda do Porto, como nós vamos comer daqui a pouco, teve gente que entendeu a moda do porco. Pelo amor de Deus. A moda do Porto, uma cidade que fica em Portugal. Hoje foram falar comigo: pastor, tem gente aí, não vou querer não, porque é o porco. Só se for o porco espinho. É a moda do Porto, uma cidade portuguesa. Então, o mestre-sala provava a comida, via se não estava estragada, se não tinha azedado. Porque se tivesse, olha, isso aqui estragou. Não, pode jogar no lixo, não serve para ninguém. Quando ia servir o vinho, ele provava o vinho. Serve primeiro, esse é o melhor vinho que tem. Serve ele primeiro. Daqui a pouco a turma já tomou 4, 5 cálices de vinho, já está um pouco com a temperatura elevada, aí serve o vinho mais vagabundo, que eles não vão nem perceber mais. Era assim que se fazia nas festas de antigamente, é assim que se faz nas festas hoje. Serve o melhor uísque 12 anos. Tem gente que diz: eu só bebo 12 anos. John Walker, rótulo preto. Aí bota lá pro imbecil. Aí daqui a pouco o cara tomou meia garrafa, já está para lá de Marrakech. Aí diz: agora bota lá aquele fabricado em Calcaia. E o cara bebe, tá nem mais aí, tá nem sentindo mais gosto de nada. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. O cara ficou assustado, disse: vem cá, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, o vinho da melhor qualidade, o vinho mais puro, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. O que Jesus fez aqui? Transformou água em vinho. Vinho da melhor qualidade. Aí ficam os pastores babacões, dizendo assim: não, mas naquela época era uma quantidade de vinho para 4 de água. Onde está na Bíblia isso aqui? Misturar água ao vinho é uma blasfêmia. Jesus fez o melhor vinho. O cara provou, disse: espera aí, chama o noivo aí, vem cá, o que houve? É normal se servir primeiro o melhor vinho. Quando já beberam bastante, bota o inferior, bota o vinho vagabundo, bota o sangue de boi, que custa R$5 o garrafão de 500 litros. Ninguém que sabe mais o que é. Você guardou o melhor vinho para o fim. Alguém tem a coragem de dizer que Jesus não fez o milagre de transformar água no melhor vinho? Você já ouviu algum pastor pregar isso aqui? E dar ênfase que Jesus fabricou vinho? E deu para a negrada beber? Hã? Dizem que esse vinho não tinha álcool, né? Só na cabeça deles que não tinha. Só na cabeça dele, vinho espiritual. Suco de uva.
Suco de uva jandaia. Sem álcool não é vinho. Sem álcool é suco. Olha. É claro, evidente. Eu não estou aqui fazendo apologia de bebida. Eu não estou aqui dizendo que você tem que desembestar e sair bebendo que pode. Não é isso que eu estou dizendo. Pelo amor de Deus. Isso aqui era uma festa e Jesus entendia que não era nada demais numa festa o sujeito tomar um vinho. A Bíblia não é contra você tomar um vinho ou uma cerveja. Nessa época não tinha cerveja. A Bíblia é contra que você se embriague. A Bíblia é contra que você se torne um pinguço, um beberrão. Não é, Yuri? Pinguço. Que não consegue passar sem a bebida. Aí é outra história. Mas não proíbe. Pastor, Jesus bebia vinho? Bom, a minha Bíblia diz que bebia. Não sei se a tua diz. Sei lá, de repente até retiraram isso da Bíblia, né? Vamos ver isso na Bíblia. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo 16. Na última viagem que eu fiz, eu fui a Foz do Iguaçu, fui com a minha esposa, a pastora Sandreli, e à noite nós fomos a um restaurante e fomos assistir um show folclórico lindo, maravilhoso, 1h40 de show, bacana. Eu nem queria ir, mas a moça que estava lá nos dando assistência disse, olha, vale a pena, vá lá, é maravilhoso, é bom. Pense numa coisa espetacular. Danças folclóricas de 8 países da América. Tango, os mariachis do México, tocando aquelas músicas bonitas, o samba do Brasil, e foi por aí afora, né? E quando estava lá, eu digo, poxa vida, faz tempo que eu não tomo um vinho, vou tomar um vinho. Minha mulher não gosta muito não, mas eu digo, não, toma um cálice comigo. Aí pedi uma garrafinha de vinho, não sabia nem pedir, o garçom que me sugeriu, que eu não sou pinguço, né? E tomamos um vinho. Pastor, você é honesto pra caramba, hein, pastor? Nunca vi um pastor com essa honestidade, ter a coragem de dizer que toma vinho. Eu tomo. Não tem problema nenhum. Qual o problema? E se der vontade de tomar uma cerveja, eu também tomo cerveja. Qual é o problema? Vai me deixar menos santo? Vai me desqualificar diante de Deus? Mateus capítulo 11, versículo 16. Mas a quem hei de comparar esta geração? A geração dos fariseus. É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros, nós vos tocamos flauta e não dançaste, entoamos lamentações e não pranteaste. Pois veio João Batista, que não comia nem bebia, vivia no deserto, mel e gafanhoto era o alimento dele. João não comia uma picanha, não comia uma carne de sol, não comia uma maminha, não bebia vinho, não bebia nada. E vocês dizem, tem demônio, é um endemoniado, é um doido, como é que pode comer só gafanhoto e mel? Veio o Filho do Homem, ele, que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de suco de uva. Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Sabe qual era a fama que Jesus tinha? Glutão, que gosta de comer, que não dispensava um convite para um almoço, não dispensava um convite para uma janta gostosa, e bebedor de vinho. O cara bebe vinho, ai, beberrão, como é que pode, como é que não pode, tal. Será que nós não temos essa mesma geração de fariseus hoje? Olha, irmãos, eu só fui conhecer Jesus quando eu passei a prestar atenção no que Jesus fazia,
Quando eu passei a prestar atenção como ele se relacionava com os pecadores, quando eu passei a prestar atenção naquilo que Jesus falava, porque antes eu levava a minha vida lendo livro de pastores americanos. Eu comecei minha vida espiritual, sabe, de uma maneira totalmente errada. O que fez eu me voltar para as coisas da religião dos homens foi um livro que me indicaram chamado Curar Enfermos, Expulsar Demônios, Ressuscitar Mortos, de um sujeito chamado T.L. Osborne. Um livro que foi trazido pelo Brasil na época pelo R.R. Soares. E eu me encantava com aquele livro, e eu chorava ali naquele livro, o cara contando uma porção de mentira, que ressuscitou morto em tal cidade, ressuscitou morto não sei aonde, e paralítico de toda sorte, de toda espécie, o cara curou, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Era essa a literatura que eu tinha. Então, eu não conhecia Jesus, eu conhecia uma fraude. Jesus mesmo eu não conhecia. Então, por isso que eu quero dizer para você nessa manhã, olha, se você quer ser discípulo de Jesus, faça o que eu fiz. Lave o teu cérebro de toda a sujeira que a religião dos homens colocou nele, mas lave mesmo. Pega lá uma creolina espiritual, né? Uma água sanitária, aquele negocinho verde, como é que chama? Pinho-sol. Pega um pinho-sol ungido, lava tudo, tira toda a sujeira, toda a craca que colocaram lá dentro, e depois enche a tua mente com essas verdades divinas, meu irmão. Foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz. Tire toda a porcaria que a religião dos homens colocou na tua cabeça, como eu tirei da minha, meu irmão. Por isso hoje eu creio da maneira que eu creio. Tira os medos, tira as culpas, a hipocrisia, a falsidade, a dissimulação. Porque a religião, ela nos ensinou a sermos amigos dos fariseus. A religião dos homens fez isso. Os nossos colegas antigos de religião são os amigos dos fariseus. Os nossos antigos líderes, os nossos antigos pastores são os fariseus. O ensino que a religião nos deu é ensino de fariseu. Olha a roupa da irmã, olha, ela usa calça comprida, olha o brinco, oh, ela pinta as unhas, é Jezabel, olha a perna sem depilar, ela depilou, não depilou, como é que não é, e tem que usar véu. O irmão Alcélio toma uma cerveja no almoço, vai se converter. A irmã Jô gosta de praia, com 80 anos, gosta de praia, gosta de andar de moto, está fazendo o curso de bateria, tocando bateria, que coitado do Rodrigo. Não pode uma senhora de 80 anos andar de moto como se fosse um brotinho, e a praia do futuro, ficar lá se bronzeando. Não tem o Espírito Santo. Irmãos, pelo amor de Deus, isso é coisa de fariseu. Isso é coisa de fariseu. Por favor, leia o Evangelho da Graça, leia os ensinamentos de Jesus, e veja, por favor, na tua Bíblia, se em algum momento Jesus ensinou essas barbaridades. Olha, eu desafio qualquer pessoa nessa terra, eu desafio qualquer pastor, eu desafio qualquer teólogo, eu desafio qualquer líder de religião, de seita, eu desafio o papo, o diabo, a vir na minha frente, com Bíblia na mão, e provar que eu estou errado. Provar que eu estou errado. O problema é que a religião, ela tem tornado as pessoas discípulas dos fariseus, e elas negam o Evangelho. As pessoas vão se tornando idólatras daqueles que mataram a Jesus. É isso que a religião tem feito. As pessoas têm sido pastoreadas por aqueles que perseguiam a Jesus. Por isso a igreja hoje é a cara dos fariseus. Não tem nada a ver com Jesus Cristo, irmãos. É a cara dos fariseus. As mensagens que são pregadas hoje não é evangelho.
As mensagens pregadas é aquela coisa de motivação, de autoajuda. Hoje já não se prega mais Jesus, hoje se prega Gideão. Vai na fé de Gideão, vai na fé de Sansão, vai na fé de Abraão, vai na fé de Elias. Tem um filme que eu assisti, e a pastora assistiu junto comigo em casa, chamado Fé Demais Não Cheira Bem. Quem já viu esse filme? Quem já assistiu? Ninguém assistiu. Gente, nem você, Eric, você que é tão atualizado. Eu não lembro o nome do artista, um cara bem famoso. Fé Demais Não Cheira Bem. Esse filme é uma crítica contundente a tudo isso que está estabelecido aí. Fé demais não cheira bem. Então tem fé demais, mas nada de Jesus. A turma não está mais interessada em vida eterna, não está mais interessada em santificação, não estão mais interessados em adoração. Eles estão interessados nas coisas desse mundo mesmo, meu irmão. É isso, é a realidade, nua e crua. O que eles estão interessados hoje, os frequentadores de templo, tem a ver com casa com piscina, BMW, Mercedes, o carro top de linha da Chevrolet, da Ford, da Fiat, o carro top de linha da Honda, roupas de grife, joias, férias na Europa. Esses são os galardões que a turma está desejando hoje. É esse galardão. O negócio agora, a moda agora, é usar chavões bíblicos. Não porque eu vou ter dupla honra. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Sabe nem o que é que isso significa. E fica igual uns bobões repetindo essas baboseiras aí. Sem saber o que estão dizendo. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu vou ter dupla honra. Hoje, aqueles que se auto-intitularam bispos, apóstolos, pastores, andam aí de carros blindados, de avião particular. Eles se hospedam na suíte presidencial dos melhores hotéis do mundo. Por isso que ninguém quer saber, nem ouvir falar sobre quando Jesus vai voltar. Porque hoje falar que Jesus vai voltar é atrapalhar a festa profana dessa gente. Hoje falar sobre a volta de Jesus é cortar o barato dessa gente. Pregar João capítulo 14, versículo 18, nem pensar. O que é que diz, pastor? João capítulo 14, versículo 18. Vamos lá ver. Olha a promessa do Senhor Jesus. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Aleluia. A maior promessa que Deus já fez para a gente. Eu não vou deixar vocês órfãos, eu voltarei para vocês. Tem mais. Abra em Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 1, versículo 9 em diante. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Olha, pregar sobre a volta de Jesus hoje é simplesmente inadmissível, ninguém quer saber disso. Irmãos, até as músicas são trágicas. Há um ano atrás, 1 ano e meio, 2 anos, não sei muito bem, o Brasil inteiro, o mundo religioso evangélico, ficou cantando uma música que dizia assim: restitui, eu quero de volta o que é meu. Olha, Jó deve ter ficado indignado com tamanha blasfêmia, com tamanha arrogância, porque Jó, um homem a quem Deus disse: ninguém há na terra semelhante a Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal.
Olha, um homem íntegro, um homem reto, um homem que se desviava do mal. Jesus disse, não há na terra um homem semelhante a esse. E esse homem um dia passou por uma provação violenta. Todos nós conhecemos a história de Jó. Só que ele não sabia qual era a razão daquela provação. E ele perdeu tudo que tinha, ele perdeu os bens, ele perdeu os rebanhos, ele perdeu toda a riqueza, ele perdeu a saúde. E sabe o que esse homem disse? Restitui! Eu quero de volta o que é meu, porque senão eu te sangro, viu Deus? Senão eu te boto no canto da parede. Sabe o que ele disse? Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Que diferença, hein, dos fariseus, hein? Que diferença dos fariseus do restitui. Então, eles têm transformado a igreja numa macumba. Só mudaram um pouquinho o nome, né? Agora é Boa Cumba. Põe o nome dentro do vidinho de óleo, de vidinho de mel. Teu marido está bravo, bota aqui o nome que ele vai ficar doce como mel. É azedo, é a Boa Cumba. É a Boa Cumba. Transformar o templo em igreja. Isso aqui não é igreja, isso aqui é um templo. Né? Igreja somos nós. Nós é que somos a igreja, você é a igreja, eu sou a igreja. Transformar o púlpito numa coisa mística, né? O cara ocupa um púlpito, já é respeitado como homem de Deus. Ocupou um púlpito, pode falar as maiores barbaridades, as coisas mais horrorosas, as maiores blasfêmias, as maiores heresias, mas aquilo é aceito como sendo a palavra de Deus. Irmãos, isso aqui, ó, que é púlpito, é apenas um suporte para colocar a Bíblia. O pastor não ficar para cima e para baixo com a Bíblia na mão. Atrás disso aqui, ninguém se torna santo. Atrás disso aqui, ninguém se transforma misticamente em homem de Deus. Às vezes, irmão, o altar da igreja é o lugar da incorporação. Parece centro de macumba. O cara sobe no altar, incorpora alguma coisa. Aleluia. Glória a Deus. Ai, 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 o Espírito está me tomando. E pula, grita, berra, grune. Aleluia, glória a Deus, é Deus falando. É, pastor Marcos. E se não incorporar, diz que não é de Deus. Se não incorporar, o cara começa a falar dos milagres de Jesus, aí de vez em quando dá uma tremidinha. Parece uma metralhadora. Fala umas palavras ininteligíveis, todo mundo dá glória, todo mundo chora. Tem gente que berra, aleluia. Olha, meu irmão, a mesma coisa que acontece hoje, acontecia nos dias de Noé. É a mesma coisa. Tudo que faziam naquela época, eles estão fazendo hoje, nos dias que antecedem a segunda vinda de Jesus. Jesus mesmo disse isso. Venha rapidamente em Mateus 24. Mateus capítulo 24. Versículo 37. Lá vai. Então perguntarão os justos. É isso mesmo? Não. Calma. Mateus 24, 37. É porque a folha virou aqui. Jesus disse assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, e acabou com todo mundo, e matou todo mundo afogado. Jesus disse: assim também será a vinda do Filho do Homem. As pessoas estão aí se divertindo, brincando de igreja.
é o show do trazendo a arca, é o show do Lázaro, é o louvorzão, é a corrente, é o cair pelo poder de Deus, é a unção com óleo, é a marcha para Jesus. Irmãos, parece o Titanic. Lembra do filme do Titanic? Todo mundo se divertindo, todo mundo curtindo a vida, todo mundo se sentindo seguro, se sentindo protegido. De repente a tragédia. Assista o filme Titanic para você ver. Então tudo isso é o retrato vivo das palavras que Paulo disse à igreja em Filipenses capítulo 3, versículo 19. Paulo disse assim: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Olha, o apóstolo Paulo disse: o Deus dessa gente é o ventre, é o Deus do consumo, é o Deus da satisfação pessoal, é o Deus das futilidades. Por isso, a toda hora, vão se multiplicando falsos ensinamentos, vão se multiplicando falsos profetas, falsas igrejas, falsos pastores. E o pior é que João disse: e eles saíram do nosso meio. Gente que já teve no meio do verdadeiro povo de Deus, saiu e está por aí fora fazendo coisas que até o diabo duvida. Você sabe por que hoje você está aqui junto com a gente? Porque hoje você faz parte desta família da graça de Deus. Sabe por quê? Porque aquilo que você ouviu durante anos e anos e anos não condizia com a verdade. Aquilo que te prometeram durante anos e anos nunca se coadunou com a realidade da vida. Aquilo que te anunciaram como sendo a palavra de Deus, no fundo, nunca convenceu você. Nunca. Só que você tinha medo de dizer: eu não creio assim, eu não acredito que seja assim. Porque aconteceu isso comigo. Aconteceu comigo. Quanta coisa que eu dizia, isso não desce. Não entra pela minha... Eles empurravam o garganta abaixo. Mas eu tinha medo de dizer: olha, isso está errado. Quanta coisa, meus irmãos, que nós engolimos no passado, porque nos empurraram o goela abaixo. Aquilo que no passado disseram para a gente que eram umas boas novas, na verdade, era a velha aliança, né, disfarçada, que fazia com que a gente vivesse com medo da lei, com medo do diabo, com medo de pastor, com medo da igreja, com medo de Deus, com medo de perder salvação, com medo de ter o nome riscado do livro da vida. Essa é a verdade, essa é a realidade. Então eu quero terminar dizendo para você: se você é verdadeiramente discípulo de Jesus, ou se você sente desejo de ser discípulo de Jesus, olha, a cada dia da tua vida, a cada hora, a cada semana, a cada mês, a cada ano, nós devemos nos empanturrar de evangelho. Nos empanturrar. Sabe aquela coisa que você come, diz: caramba, estou empanturrado, olha, estou empanturrado. Se empanturre do evangelho. No passado, quando eu pregava o falso evangelho, quando eu pregava aquelas pregações horrorosas, as pessoas ficavam arrepiadas, se arrepiavam todas. Essa mensagem que eu acabei de pregar hoje não arrepiou ninguém. Mas essa mensagem, eu tenho certeza absoluta que quem é de Deus e está aqui dessa manhã, essa mensagem está despertando a tua consciência. Essa mensagem é Deus falando ao teu coração, é Deus falando ao teu espírito. Amém? E esta mensagem é para a honra, para a glória e para o louvor daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. É o alimento da tua alma, é o alimento do teu espírito. Amém? E quem for discípulo de Jesus, que a ouça, a absorva e viva. Amém? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, toda a adoração. Louvado seja o seu nome. Vamos ficar de pé.